Cara, que loucura foi hoje. Você imagina tanta coisa que deu errado, velho. Mas no final vai dar tudo certo. Quem crê, dá um aleluia aí. Às vezes a vida com Deus ela é assim, acontecendo um monte de coisa, mas nós entendemos que tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Eu ia pegar o Flávio meio-dia em Rio Preto. Ligou para mim, olha, deu um caminhão tombou aqui, não consigo chegar no aeroporto, não vai dar para vir de avião, vou ter que ir de ônibus. Olha só como ele é meu irmão. Pegou um ônibus lá no Rio de Janeiro, está descendo em Campinas, já está vindo para cá. O Padre Mário, que era para estar aqui 1h, foi embarcar lá no Paraná 5h. Ele chegou de manhã no aeroporto. Aí por isso que a gente colocou a Santa Missa com ele amanhã cedo. Então você vai entendendo que vai acontecendo um monte de coisa no meio do caminho. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. Quando acontece um monte de coisa para atrapalhar, é porque existe uma graça muito grande para acontecer. Aleluia. Cadê? Bate palma, mano. Cadê festa, mano? Isso aí, ó. Eu vou tentar ser muito breve pelo tempo. Hoje nós vamos ter 2 pregações antes do show do Flávio. Amém? Amém. E eu, como pastor, como líder dessa comunidade, eu tenho que deixar uma mensagem. Eu acho que abrir o congresso para mim é porque no início do congresso eu tenho voz. Porque chega amanhã eu já perdi, no domingo eu estou só aqui, ó. E aí, como eu sou um pastor, eu preciso anunciar. No 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Também Jesus e os seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus lhe respondeu: o que há entre mim e ti, ó mulher? A minha hora ainda não chegou. Não está na Bíblia, mas eu vou contar um negócio para você. Vocês não sabem. Como eu sou muito assim com Nossa Senhora, eu vou contar para você. Nessa hora ela falou assim: eu sei quem é você, meu filho. Voltando. Sua mãe disse aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra, contendo 2 a 3 medidas, para os ritos judaicos de purificação. Jesus ordenou: enchei as talhas de água, e eles encheram até em cima. Então disse: agora tirai e levai ao mestre de cerimônia. E eles levaram. O mestre de cerimônia provou da água transformada em vinho sem saber de onde era, embora soubesse os serventes que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todo mundo serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante o inferior, tu guardaste o vinho bom até agora. Palavra da nossa salvação. Dá um beijo na palavra do papai. Beijou? Agora bate palma para esta palavra, que eu tenho pouco tempo. Mais forte, vai. Sem moleza. Estou pegando para jovem, mano. Presta atenção aqui. Olhamos as bodas de Caná e eu preguei sobre esse trecho da Sagrada Escritura no ano passado. Quem estava no congresso no ano passado, levanta a mão aqui. Foi bom ou não foi? Mano, esse vai ser 1000 vezes melhor, amém? Presta atenção, e eu preguei sobre esse caminho, mas eu falei sobre ela, a poderosa Virgem Maria, que quando ela fala para Jesus, não era qualquer um pedindo algo para o rei, para o Senhor dos Senhores. Mas o que eu quero falar para vocês hoje, você tem que prestar atenção. Eu quero falar dos serventes. Fala para o seu irmão: os serventes, o funcionário, o trabalhador,
Olha para o seu irmão e fala assim: aqueles que dão tudo, aqueles que ralam muito. Presta atenção. Eu quero falar dos serventes, meu amado irmão. O tema hoje proposto para mim: a nós o trabalho, a Deus a glória. A Deus! Mais alto, a Deus! A Deus! Não, mano, se é Deus a glória, eu levanto a mão, porque eu sou retetel, eu sou peteca, entendeu? A Deus! Isso, a Deus a glória. A nós o trabalho, a nós o serviço. Acontece que naquele casamento, ela conhecia o coração do filho, e ela pede porque aquele casamento estava necessitado de algo que só ele podia fazer. Presta atenção. Lá em Gênesis, o Senhor olhou para o nada e falou, ele disse: haja, e as coisas começaram a fazer. Então você entende uma coisa: Deus, para realizar alguma coisa, Ele não precisa do homem. Deus, quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele não precisa do André, esse miserável, e nem de você. Quando Deus Ele quer fazer, Ele é Deus. Ele fala: haja, faça-se, e tudo se faz, porque Ele é o Senhor, Ele é o poderoso. A palavra dEle, quando Ele dá uma ordem, tudo se faz. E nós temos que entender quem é a grandeza de Deus. Sabe qual que é a dificuldade do povo de Deus? Eles começam a vir, têm experiência com Deus, vão nos retiros, e Deus começa a investir nele. Olha para o seu irmão aí, dá uma risadinha. Fala, parece que ele está falando de você, velho. Oh, você tem sede de Deus, amém? Você tem sede de Deus, então você fica louco por Deus. Você quer participar de tudo de Deus. Quem é assim? Mano, tudo que tinha de Deus eu estava dentro. Falava assim: ó, vamos fazer outra coisa, eu amém. Vamos fazer outra coisa, eu amém. Mano, eu era um louco de Deus. Ainda sou, graças a Deus. Mas é tão bom ser louco de Deus. E sabe o que acontece? Quando Deus vê um coração disposto, não é porque eu sou bom. Deus olhou a disposição do André e falou assim: eu vou derramar algo no coração deste cara, porque eu quero construir algo para a juventude do Brasil. Que se você crer, bate palma e dá uma glória a Deus. O Senhor, ao pensar na minha vida, Ele também pensava na sua. E nós temos uma experiência com Deus, e quanto mais sede, mais Deus investe. E quanto mais sede, Deus sai. E você fica doido. Mano, eu não vou falar porque eu sempre falo a mesma coisa. Eu, quando tenho experiência com Deus, eu rezava para a formiga repousar no Espírito. Já rezou? Você nunca rezou? Reza. Você vê uma formiguinha, já começa. Se ela não repousar, você dá uma rasteirinha nela. Só não mata a coitada da formiguinha. Mas você tem que ficar louco. Essa experiência de Deus vai fazer você sempre sair do lugar. Deus, Ele traz você aqui, Ele coloca você nesse chão, nessa cadeira, nesse congresso aqui em Araraquara, para mudar a tua vida, não para você, mas para um monte de gente que está em volta. Ele está investindo em você. Não é só viver, vir e bebe no congresso. Sabe qual que é o anseio do meu coração? Eu não queria fazer um congresso jovem. Eu estava sonhando com um evento grande. Qual que era o evento grande? Cura e libertação e avivamento. Eu já sou amigo de todo mundo, já falei, vou chamar o Ironi e vou chamar o Moisés, vou fazer no Gigantão. Fui no Gigantão, olhei o Gigantão, um ginásio gigante que era quando eu falei assim, vai ser aqui. Quando eu estava lá na frente do Gigantão, Deus falou assim, e os jovens? Eu já na hora fiz assim, ó, jovem não paga. Deus falou de novo, viu, jovem? Jesus, jovem não vai, jovem não paga, jovem dá trabalho. E Jesus falou pela terceira vez, e os jovens que você cuida. Quando Ele falou pela terceira vez, a água parou, já entendi. Eu tinha que fazer alguma coisa para a juventude, para vocês. Vamos fazer congresso, então vamos lá. E aí a gente começou a sonhar, e começou a fazer, e começou a trabalhar, e é uma alegria trabalhar para Deus, porque Deus não precisa do homem. Quando Deus levanta Moisés, quando Deus levanta Abraão, é porque Deus queria um povo para ele. Quando Deus cuida de José, é porque Deus queria uma salvação para o povo dele. Quando Deus manifesta a sua glória no ventre da poderosa mamãe,
É porque ele queria salvar a nação, a humanidade, o povo inteiro. E se você quer ser salvo pelo vento da bem-aventurada, pelo Cristo nosso Senhor, dá um glória a Deus mais alto. A vida é assim. Deus, Ele olha para mim e para você, e se você não entender, cara, eu entendi isso muito rápido. Porque eu olhei para Moisés, que era um homem poderoso na Sagrada Escritura. Gente, Moisés, ele foi grande, poderoso. Mas como Moisés não honrou o Senhor, sabe o que Deus fez? Na hora dos 45 do segundo tempo, Moisés não entrou na terra prometida, e quem entrou foi Josué. Então Moisés ralou, fez o que fez, mas não entrou. Quando Deus olhou para a humanidade, aquele povo estava gritando: queremos um rei, queremos um rei. O que Deus fez? Ele pegou o pastor de jumentas, Saul. Sabe o que Saul fez? Se achou grandão, achou independente. Sabe o que Deus fez? Deus tirou a coroa dele e colocou numa cabeça de uma criança, um jovem Davi. Deus fala que o coração de Davi é segundo o coração de Deus. Então sabe o que eu entendo disso? Quando Deus tira um homem, Ele coloca outro melhor, porque Ele não precisa de mim e de você. Eu não sou bobo de perder o meu emprego. Se Deus falou para fazer congresso jovem, vou fazer congresso jovem. Deus mandou correr, eu vou correr. Se Ele mandou ficar quieto, eu vou ficar quieto, porque a vontade de Deus é a minha vontade. Para mim o trabalho, para Ele a glória. Ele é o dono da glória, Ele não precisa de mim. Deus está trazendo você aqui, e vai chegar uma hora que Deus vai colocar algo no teu coração. Olha, presta atenção, você vai ser padre, presta atenção, você vai ser freira, presta atenção, você vai para uma comunidade, presta atenção, você vai fundar um grupo de oração, presta atenção, você vai ser ministro da Eucaristia, presta atenção, você vai ser um coroinha, cerimonialista. Deus tem algo para você, amém? E Deus vai enchendo o seu coração e enchendo você de graça, para que você possa entender que Ele quer usar você, não porque Ele precisa de você, mas Ele se faz precisar. Sabe quando Deus, Ele queria salvar um menino Jesus, que Ele falou para São José: pega o menino e foge para o Egito. Então Deus não podia fazer assim: Egito, e José está lá com a Nossa Senhora e com o menino Jesus. Mas Deus quis que São José participasse. Você está entendendo? Participar é estar como esses serventes, a serviço do reino, atento, disposto, carregando, fazendo, se humilhando, para que a vontade de Deus aconteça. Nós não somos a última bolacha do pacote. Jovem, é a primeira pregação do nosso congresso. Se você não entender isso, você não vai conseguir caminhar com Deus. Presta atenção, você tem que entender que Deus está querendo encher você de graça, para que você, cheio da graça, não pare no meio do caminho. Ele apenas quer deixar você ocupado, para que você não tenha a cabeça vazia e você se perca no meio do caminho. Então Ele move céus e terras para você vir aqui no congresso. Ele move céus e terras para levar você em alguns lugares. Ele coloca amigos. Quem está com seus amigos aí? Hã? Dá aquela juntada da amizade. Sabe aquela juntada? Dá. Deu uma juntada da amizade? Peraí. Junta da amizade faz. Mano, quem tá sozinho? Trouxa. Faz amigo, mano. Faz amigo, porque não dá para caminhar sozinho. Quando Nossa Senhora fala: fazei tudo que Ele vos disser, e tinha talhas. Não era um servente, eram vários serventes. E a alegria de servir ao Senhor é um olhando para o outro e rachando o bico, tirando sarro do outro. Falei, mano, você sabe aquelas coisas? Quando você está com seu amigo e ele compra aquele tênis falso, aí você olha para ele carregando a talha, você fala assim: Abibas? E você olha para o seu amigo e vai tirando sarro, porque você olha aquela camiseta dele escrito Nike de ponta cabeça. E você vai entendendo que a vida com Deus é assim, porque é um amigo olhando para o outro e rachando, e fala: mano, se você derrubar a água, Jesus vai te pegar, mano. E um vai tirando sarro com o outro, um vai brincando com o outro, e a alegria dessa amizade que vai se construindo, sabe o que é? Para nos fortalecer.
É porque quando vem a tempestade, você olha para um amigo fiel e ele levanta você e você já não está mais sozinho. É um maluco do teu lado sonhando as mesmas coisas que você. Aleluia.com.br. Mano, você não é a última bolacha, mas o Senhor quer investir em você. Ah, mas eu canto. Eu também. Mas aqui nego não deixa, porque eu sou mais ou menos para ruim. Mas se você canta, fica em paz, estuda, corre, porque Deus quer elevar você. Ah, eu gosto de rezar, mano, é intercessão. Ah, eu gosto de limpar, é na faxina. Ah, eu gosto mesmo. E outra coisa, presta atenção, você pode até gostar, mas você vai fazer o que Jesus quer. Amém? Amém! Então você vem, Deus fala, você se emociona, você fica cheio do Espírito, você fica aleluia, glória a Deus. E tem gente que chega, eu sou gerente do banco. Aí chega aqui, ele acha que ele vai ser gerente. Aí nós fala, você é? E toda hora ele fala, eu sou gerente do banco. É? Qualquer momentinho, eu era gerente do banco. Eu vou te dar um banco para você limpar. E ele limpa todos esses bancos, já que ele é gerente de banco. Deus, ele vai colocar você no lugar e você tem que se alegrar. Ó, eu era músico conhecido, tocava bem, mano. Eu tocava pagode, sertanejo, salsa, samba rock, choro. Então eu era um músico bom. Quando eu encontrei Jesus, fiquei louco. Sabe qual que era a minha função na igreja? Carregar som. Foram 3 anos sem abrir a boca. Eu saía da missa, chegava na Basílica 4h30, todo dia na missa. Segunda-feira era dia de jejum para mim. Ninguém pedia, mas eu fazia. Saía 5h15, descia no porão e começava a carregar. Montava o som, deixava tudo certinho e o grupo acontecia. Acabava o grupo, o que eu fazia? Desmontava o som. E depois ficava na intercessão, porque eu gostava tanto das coisas de Deus, que lá tinha um lance de pegar o capeta. E quando o nego estava rezando pro capeta, velho, eu ficava só aqui, ó. Só que, mano, você não sabe, a minha loucura por Deus era tão grande, mas tão grande, e eu não sabia fazer nada, que um dia, estava rezando, o capeta apareceu. Eu lembro que eu estava só aqui, ó, marcando. De repente eu escutei, senti uma mãozinha no meu pé. Mano, eu fiz... Ui! Sabe que nem o Serginho Malandro? Somebody Love. Eu dei esse grito, começaram a chamar eu de André Somebody Love. Mano, é muito bom. Porque eu queria servir, eu queria fazer, eu queria retribuir a Deus os 28 anos que Ele me esperou para encontrar. Então quando você, jovem, entende que Deus tem algo para a tua vida, não é porque você é especial, mas sim porque Ele não quer te perder. E para não te perder, Ele dá um ministério. Para não te perder, Ele te dá uma função. Para não te perder, Ele traz você no congresso. Para não te perder, Ele vai investindo. Mas essa canção, feliz não é aquele que entra na messe. Feliz não é aquele que trabalha para a messe. Feliz é aquele que é amigo do dono da messe. Amém? E nesse caminho com o Senhor, se Ele gritar para você, pega a talha, enche de água, você tem que ir correndo, mano. Porque é muito bom servir ao Senhor. Cara, é maravilhoso. Pesa, cansa. Cadê? Eu quero chamar alguns filhos meus para me ajudar aqui. Meu tempo está acabando. Cadê? Vem cá, Rafa e Stefano, corre. Imagina, Nossa Senhora, fica aí, não vem não. Imagina Nossa Senhora, Jesus, eles não têm mais vinho. Aí Jesus fala, não tenho nada a ver com isso. E ela olha para ele e fala assim, Jesus, o 4º mandamento, meu filho. Ele, o que é, mamãe? O Dodô me chama de mamãe. Mano, como é gostoso ser chamado de mamãe. No começo eu ficava com raiva. Eu falava, não, todo mundo chamou sempre papai primeiro. Mas depois eu entendi. O Dodô chamava a Laine de mãe. E eu de mamãe. Mano, é melhor do que papai. Porque pai passa, mas mamãe fica.
E ele fala, mamãe, você vai ver, então, meu filho é um que tem uma cabeça bem grande, tá passando por aí. Mano, é muito bom, velho. Imagina, tá bom, mamãe. E aí, Nossa Senhora fala pro servente, ó, seus miseráveis. Presta atenção. Vem aqui, Rafa. Você vai pegar a talha maior. Stefano, você é a menorzinha, que você é mulher. Segura. Papai, a do meio, que eu não sou bobo, não pego nem a grande, nem a pequenininha. E vamos trabalhando. Vem. Faz cara de sofrimento. Opa! Mais feliz. Sofre, mas feliz. Então... Hã? E aí, mano, Deus pega você, você fica louco. E aí Deus fala, pega a talha, leva pra lá. Corre, para, mano, vamos. Pega a talha, leva para outro lado, você. Mano, Deus fala, você vai fazendo. Feliz ou não? Feliz. Feliz ou não? Feliz. Eu quero contar um negócio pra você. Carregar a talha, ela vai cansar. Ela vai deixar marca. Para você estar aqui. Eu aguentei já muita humilhação. Muitas vezes eu fui para a missão com um filho com febre. Minha família falando, você ficou louco. Nego xingando de vagabundo. Mas eu quero contar um negócio para você. Eu amo pegar talha. Eu amo carregar a talha e encher ela de água para que outra pessoa beba o vinho. Porque a minha vida, jovem, presta atenção, para de ser egoísta. A tua vida é servir ao outro. E quando você pega a talha, vai para lá. Corre, filho, pelo amor de Deus, você emagreceu, Rafa. Talha desse lado. Vamos, gordinha. Talha do outro lado. Feliz? Talha no meio. Cadê o sorriso? Às vezes você não está sorrindo, mas dentro de você uma verdade que você encontrou o céu. Jesus falar com você nesse retiro, Deus falar com você nesse congresso, Deus falar com você nessas noites, nesses dias, nesses momentos, sabe? Você vai parar de querer ouvir o mundo, e mesmo que nego tire o sarro, te humilhe, brinque, caçue. Hoje eu chorei por causa disso. Eu chorei muito por causa disso hoje. E eu tenho certeza que eu não vou parar minhas lágrimas. Eu vou chorar muitas e muitas vezes, porque é maravilhoso encher a talha de água para que outro beba. Oh! Mano, bate mal pro Rafa, velho. Não foi ensaiado, não. Oh, não tenha medo de fazer a vontade de Deus. Encher a talha vai ser maravilhoso. Você vai ver vidas sendo transformadas. Você vai vendo gente mudando. Você vai vendo gente que não tinha nada na comunidade. Teve filha minha que nunca comeu um McDonald's. Sabe quem levou ela para comer a primeira vez? Eu. Nunca tiveram aniversário. Sabe quem fez a festa? Não, a comunidade. E você vê a pessoa que nunca tinha ganhado um tênis novo, com tênis no pé. Alguém que nunca teve um celular, ganhar um celular. Alguém que o pai nunca falou que amava. E sabe, você carregando a talha, que lindo, ó. Feliz, meio que sofrendo, mas feliz, ó. Você vai vendo a riqueza chegando na casa dos outros. É uma alegria carregar a talha, porque você vê um milagre. Você fala, meu Deus, fulano não era assim. Uau, você está tomando banho. Uau, você está escovando o dente. Uau, você arrumou o cabelo. Uau, você fez a taturana. Uau, você tirou o bigode, mulher. É muito bom, você vai vendo a pessoa sendo transformada por causa da graça e muitas vezes porque você não foi um covarde. Aqui na comunidade eu quero contar para vocês infinitas graças que eu contemplei.
carregando as talhas. Talha no meio. Talha mais para cá. Aqui na comunidade, você vai vendo gente que não tinha, começar a ter. Presta atenção, comunidade, presta atenção aqui, comunidade, todo mundo, olha aqui. Presta atenção, todo mundo. Eu tô grávida. Eu quero te contar algo. A Stephanie ligou para mim, eu estava chorando porque aconteceu muita coisa hoje. E eu fui falar com Jesus hoje à tarde, quando eu estava diante do Senhor. Ela me ligou: pai, apareceu um prazo de emprego para mim agora, tem que fazer uma entrevista agora. Eu falei: é, filha? É. Pai, eu tô grávida. Eu falei: você falou pro Rafa? Ela falou: não. Vai dar tudo certo. Quando ela desligou, Deus falou para mim: ó, eu quero que ela fale isso na frente de todo mundo, porque todo mundo tem que entender uma coisa. A Stephanie e o Rafa, meus filhos, eles chegaram lá não faz 2 anos. A Stephanie sofreu muito, porque é uma jovem que tem 2 meninas muito lindas. Você vê uma menina mandando em todo mundo, é a Aurora, minha neta. E a Stephanie perdeu o trabalho. E só está o Rafa trabalhando. No primeiro momento, vem um peso e um fardo. A Stephanie, ela colocou um DIU, né, filha? Para não ter mais filho. E quando ela teve uma experiência com Deus aqui na comunidade, ela refez o processo. Sabe essa criança? Eu acho que vai ser um menininho. Esse menino, ele se chama Milagre. Porque se não fosse a experiência de carregar a talha, ela não ia entender o que Deus tinha feito na vida dela e não ia reverter a situação. E o Rafa, mais magro, foi para cima. E agora já não é mais 2 filhos, são 3 filhos para a glória do nosso Deus. Pode ir. Eu vi um monte de gente mudando aqui dentro. Eu vi gente recebendo de Deus algo que ele nunca ia ter. Sabe por quê? Olha para o seu irmão com um sorriso e fala assim: miserável. Ó, miserável. Olha para ele e fala assim: o teu pai, o teu papai não deve para pobre e não vai dever para você. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Nós vamos rezar. Se você quer ser advogado, pega esse sonho e coloca no coração do teu pai. Se você quer abrir um negócio, pega isso e coloca no coração do teu pai. Se você quer ser feliz, presta atenção, você vai ter que falar para o Pai, pro Todo-Poderoso, que você quer ser santo. Presta atenção aqui. Não tenha medo de ouvir o que Deus tem para falar para você. Ah, é uma loucura! Olha só, gente.
vai estar aqui no nosso congresso no mínimo 1.100 pessoas. Bate palma. Não era avivamento e nem cura libertação. Era congresso jovem. Que demais. Mais um congresso jovem, mais um ano, mais uma profecia, mais um dia. Deus, Ele quer nos encher de graça. Mas sabe, para que a graça aconteça, eu tenho que ter disposição para trabalhar, obedecer à igreja, caminhar na verdade, estar com o coração desejoso em honrar o Pai, porque a glória é do... É isso. Vamos agora de novo, tá? A glória é de Deus. Pai, Deus, vai. Beleza? Tá? Boa noite. A nós o trabalho, a Deus a glória. Mano, vocês são os piores, velho. Nós ensaiamos. É a glória, sabe, meio reteté. Amém? Amém. A nós o trabalho, a Deus a glória. Não, você não entendeu. Vou te contar uma história pra gente rezar. Tinha um mendigo na pista, no meio da floresta, andando, chutando pedra e reclamando. Para, eu não aguento mais essa vida. Ô, vida miserável, desgravada. Ninguém faz nada, arruma um trabalho, o povo vai reclamando, murmurando. Michael Rony, chutando, ele falando, e vai pro lado, pro outro. Escutou, Rony? Te amo. E aí ele chutando e reclamando, ninguém vai fazer nada. Cara, o que acontece? Vem uma carruagem linda, de ouro, poderosa, vem na direção do mendigo. Mano, quando a carruagem começa a vir, o mendigo olha e fala assim: mano, que carruagem top, mano. Olha as rodas dela, olha os cavalos. E ele começa a virar. Já pensou se essa carruagem para na minha frente, mano? Já pensou? A carruagem foi. Não foi o Jackson não, né? Escapou, Checão? E a carruagem vem e para na frente do mendigo, mano. Quando olha para o mendigo, desce o carroeiro, vamos no seu nome, mas vou falar carroeiro. Ele vem, abre a porta e desce o rei, todo lindo, todo cheio de ouro, poderoso. Ele olha para o mendigo e dá um sorriso. O mendigo todo encantado. O rei olha para ele e fala assim: você tem alguma coisa para comer aí? O mendigo, na hora que escuta aquilo, o mendigo fala assim, vira as costas e fala assim: eu não acredito, eu sou pobre, eu tenho um pouquinho de pão, esse cara rico, poderoso, para na minha frente, de vez de me ajudar, ainda pede minha comida. Que negócio que é esse? Nós ia fazer a mesma coisa. O que aconteceu? O rei olha para ele e fala assim: tem como você me dar alguma coisa para comer? O mendigo olha, vira de costas, pega o pão e fala assim: miserável. O pão dele era desse tamanho. Ele pegou, arrancou um pedacinho, um fiapinho e fez assim ó, na mão do rei. Só! E pica a mula. Deu pro rei, o rei olhou para ele e falou: muito obrigado. Deu um sorriso. Pegou o pedaço de pão, montou no cavalo e foi embora lá na carruagem. Na hora que ele foi embora, o mendigo desacreditou. Já catou um pedaço de pedra, já começou a xingar e começou a murmurar, e chuta a pedra e reclama e murmura, e vai e questiona e fala: não acredito que ele fez isso comigo. Chega uma hora, ele murmura, reclama, e depois de andar muito, ele senta e fala assim: estou cansado, deixa eu comer alguma coisa porque eu estou com fome. Na hora que ele senta, ele fala: deixa eu comer, né? O meu pão, né? Aquele homem queria. E quando ele abre a sua bolsa para pegar o pão, aquele pedaço de pão que ele tinha dado para aquele rei poderoso tinha virado ouro. E aquele mendigo até hoje se arrepende de não ter dado o pão inteiro para aquele rei poderoso, porque ele não iria mais ser mendigo, mas um homem milionário. Presta atenção. Hoje o Senhor te convida a carregar as talhas, mas não vá com má vontade, não. Vá com disposição, com loucura, com desejo, com vontade de tocar o céu. Amém? Amém! E quanto mais você dá, mais você vai colher.
Eu quero contar 2 historinhas para fechar. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz na comunidade, as minhas riquezas. Qual que é as suas riquezas? Fala, qual é a tua riqueza, André? Djavan. Ô meninos, vai pegar uma grama ali. Foram pegar uma grama, mais um lugar era para roubar uma grama. O Djavan não sabia, nem ele nem o Jackson. E aí eles começaram a catar a grama no meio do meio assim, mas tinha um dono. O Djavan voltou. Com o caminhão cheio de grama, gente. Nem precisava de um pedacinho de grama, achando que ia ficar uns 10 milhões. Sabe quanto que era um pedaço de grama que nem precisava? Quanto dava? R$50. Aí o Djavan chegou em mim e falou assim: ô pai, eu não estou acreditando. Eu vou ter que me confessar, porque nós roubamos. Olhei, o Jackson aqui. É verdade, pai. O Djavan estava desesperado. Pai, eu não acredito que nós fizemos isso. Foi um dos dias que eu fiquei mais orgulhoso do meu filho. Porque ele entendeu que o que é dos outros não é dele. Eu falei, olha, que demais. O meu filho entendeu quem ele é. Eu sou muito orgulhoso do meu filho. Ele escreveu em voz, top, né? Ele escreveu umas músicas que você vai escutar agora no Ló da Imaculada, tremenda. Mas o dia que eu olhei e vi que o caráter dele estava começando a se formar, foi nesse dia. Quando o Djavan canta, eu fico todo orgulhoso. Mas quando o Djavan mostra quem é o Senhor da vida dele, eu não fico orgulhoso, eu solto fogos. Eu quero contar outra alegria que, carregando atalho, o Senhor vai te dando. Davi. Davi é purão, mano. Davi tem 12 anos. Cadê o Davi? Ele vai dar um mortal, uma pirueta, que ele vai querer aparecer nesse momento. O Davi, cara, na escola... O Davi não tem celular. Um amiguinho da escola dele mostrou uma pornografia pro Davi. O Davi chorou. Eu catei o Davi, coloquei no carro e nós estamos conversando. Falei, e aí, filho? Ele falou assim, papai. Começou a chorar. Eu não acredito, ele mostrou para mim, mas eu fechei o olho. Falei, por quê, filho? Porque, pai, eu quero, quando eu ficar mais velho, falar que eu nunca vi pornografia e nunca fui numa balada. Ah, velho, eu sou pai. Quando você carrega a talha, você vê o milagre chegando na casa dos outros e também na tua casa. Pode dar para o Senhor, não tenha medo. Dá tudo que você tem, sem medo, sem reserva. Vai hoje, mas eu sou jovem. Vixe, você viu a Rafa? Já ela vem quicando aqui. Eu sou velho. Prazer. Black Papai Noel. Tem para todo mundo.